Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de Física do Vestibular 2014 para o segundo semestre do CEDERJ. Eu vou fazer agora a questão número 2 da prova discursiva. A questão fala assim: o interior de um cilindro hermeticamente fechado é separado por um pistão que pode mover-se livremente, ou seja, sem atrito com as paredes do cilindro. Ambos, o cilindro e o pistão, são feitos de um material que é um excelente isolante térmico. Inicialmente, o pistão é fixado no meio do cilindro por um pino, dividindo este cilindro em duas partes iguais. A parte da esquerda, 1, contém 6 moles de um gás ideal a uma temperatura de 600 Kelvin, e a parte da direita, 2, contém 3 moles do mesmo gás a uma temperatura de 300 Kelvin. Letra A. Calcule a razão P1 sobre P2 entre as pressões iniciais P1 e P2 exercido pelos gases contidos nas partes 1 e 2 sobre o pistão mantido na posição central. Então, a gente pode pensar o seguinte: como ele está em equilíbrio, a gente sabe que o volume, né, vai ser igual, porque ele disse que o cilindro está dividido em duas partes iguais, então os volumes são iguais. Quem está variando? A pressão, a temperatura e o número de moles. Então, toda vez que o problema fala em mol, a gente tem que lembrar da equação de Clapeyron, que é PV é igual a nRT. No nosso caso aí, quem está variando eu vou colocar de um lado e quem está sendo constante eu vou colocar do outro. Então, a gente vai ter o quê? Pressão que vai variar, o número de moles e a temperatura. E do outro lado, quem ficou constante é a constante universal dos gases e o volume, certo? Então, eu posso escrever a letra A da seguinte maneira. Eu vou botar aqui, ó. Para o lado 1, a gente tem 6 moles de um gás ideal a 600 Kelvin. Então, eu sei que a pressão do lado 1 vai ser P1. E aí, eu posso dizer que o N é igual a 6 moles e a temperatura de 1 é igual a 600 Kelvin. Para o lado 2, a gente vai ter pressão 2, o número de moles vai ser igual a 3 moles, certo? Então, 3 moles. E a temperatura do lado 2 vai ser de 300 Kelvin. Como R e V são iguais, né, eles vão manter ser constantes dos dois lados, eu posso escrever assim, ó, que P1 sobre NT1 vai ser igual a P2 NT2. Então, fica que P1 é igual a 6 vezes 600, que é igual a P2, que multiplica 3 vezes 300. Eu posso simplificar o 300 com 600, aqui vai dar 2. O 3 com o 6, aqui vai dar 2. E eu chego à conclusão que P1 vai ser igual a 4P2. Mas ele quer a razão P1 sobre P2, então eu sei que P1 sobre P2 é igual a 4. Beleza? A letra B fala assim: o pino é retirado e o pistão liberado. Após um certo tempo, a situação final de equilíbrio mecânico é atingida. Nessa situação, determine o valor da razão PF1 sobre PF2 entre as pressões finais P1F, PF1 e PF2, exercida no pistão, respectivamente, pelos gases contidos nas partes 1 e 2. Aqui, a gente tem que se ligar que ele falou equilíbrio mecânico. Então, o que acontece? Vamos representar o pistão aqui, né? Vamos botar que esse aqui seja o pistão.
Para que esse cara entre em equilíbrio, a força feita do lado de cá vai ter que ser igual à força feita do lado de lá. E no caso, essa força, ela vai ser feita pela pressão, né? Então, eu posso dizer que a pressão de 1 vai ser igual à pressão de 2, né? Porque ele está falando em equilíbrio mecânico. Então, se as pressões, né, P1 vai ser igual a P2, a razão P1 sobre P2 vai ser igual a 1, beleza? Então, está respondido. Letra C. Indique qual das partes do gás, 1 ou 2, realiza trabalho mecânico positivo sobre a outra parte no processo para atingir o equilíbrio mecânico. Justifique sua resposta. Cara, pensa só. Eu vou pegar daqui de cima. A gente não viu que a razão de P1 sobre P2 é igual a 4? Ou seja, que a pressão 1 corresponde a 4 vezes a pressão 2. Então, você tem que lembrar o quê? Trabalho é igual a pressão vezes a variação de volume, certo? Então, se eu tenho maior pressão, eu tenho maior trabalho. Então, eu sei que o trabalho 1 é maior que o trabalho 2. Então, o gás do recipiente 1 exerce, né, faz um trabalho positivo sobre o gás 2. Então, o 2 sofre trabalho do 1, beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.